Beleza. Então, agora vocês estão aqui acompanhando, visualizando a tela do meu computador, que são os slides, né, as transparências que eu uso durante a aula. Então, é como se eu estivesse dando essa aula presencial. Vocês não vão perceber nenhuma diferença. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje, como eu já adiantei, né, agora há pouco, de sistemas por unidade. Sistemas PU. Então, PU nada mais é do que a abreviação de Sistema por Unidade. Eu já cheguei a falar em uma outra ocasião que o significado desse conceito de determinar um sistema por unidade é simplesmente colocar uma base de referência. E a gente é bem acostumado em trabalhar com bases de referência desde criança, né? A questão é que a gente usa uma base única como referência, que chama-se, ao invés de ser por unidade, é por centena, né, ou por cento, que é o sistema de porcentagem, né? O sistema porcentagem é um sistema por unidade, onde a base ela é definida como sendo 100, uma centena, simples assim. No caso dos sistemas elétricos, as unidades elas não vão ser sempre o 100. A gente escolhe adequadamente a unidade de tal forma que ela facilite nossas contas. Então, quem vão ser as nossas unidades? As nossas unidades, nós vamos sempre buscar, as nossas bases de referência, nós vamos sempre buscar fazer com que elas sejam os valores nominais do sistema elétrico de potência. Então, repetindo, a gente vai sempre buscar que sejam os valores nominais do sistema elétrico de potência. E o que seriam esses valores nominais? Então, por exemplo, eu posso querer determinar um sistema PU para um transformador de distribuição, né? Com o exemplo que eu sempre gosto de usar é esse transformador de poste, né? Então, consideremos um transformador aí cuja potência nominal é 150 kVA e cuja tensão é um transformador abaixador, cuja tensão do primário dele seja 11.400 volts e a tensão de saída seja 220 volts. Então, naturalmente, é um transformador trifásico e eu estou falando de tensão de linha quando eu falo em tensão nominal. Então, com esses dois valores, eu defino as bases do meu sistema PU. Ou seja, a minha tensão 11.400 volts no primário e 220 volts no secundário define a minha base de tensão. E a minha potência, 150 kVA, define a minha base de potência. Então, quando eu falo que esse transformador, por exemplo, está operando com 75 kVA, né, que é um valor perfeitamente normal, uma situação tranquila de acontecer, eu vou dizer que esse transformador está operando com 0,5 PU de potência. Perfeito? Então, por que 0,5 PU? Porque numa base de 150 kVA, quando eu estou operando com 75 kVA, eu estou operando com a metade da potência nominal dele. Então, eu digo que estou operando com 0,5 PU. Simplesmente eu divido um valor pelo outro. Eu divido o valor do ponto de operação, o valor que o transformador está trabalhando, eu divido pela base, pelo valor de base, que, como eu disse, é escolhido para que seja o valor nominal do transformador. Beleza? Então, 0,5 PU. Você poderia falar, pô, Flávio, mas eu poderia tranquilamente expressar essa ideia, ao invés de falar 0,5 PU, falar 50% de potência. Ok, está correto, certíssimo. A questão é que trabalhar em valores percentuais nem sempre é adequado nos sistemas elétricos de potência. A gente vai mais à frente ver por que trabalhar em PU muitas vezes é melhor e nem sempre indica também dessa forma
direta como foi essa conta aí agora para essa potência. Isso foi só para exemplificar. Então, vamos seguindo em frente. Então, uma definição aí mais oficial, né, mais formalizada, então eu coloco aqui nessa transparência. O sistema por unidade, frequentemente usado em sistemas elétricos de potência, e o seu objetivo é facilitar a interpretação de dados e informações, onde operam muitas máquinas com especificações diferentes. Então, no exemplo que eu dei, né, um transformador de 150 kVA, quando eu falo que ele está operando com 75 kVA, fica bem direto, fala, Flávio, isso aí é óbvio que ele está operando com a metade da potência, então 0,5 PU, sei lá, não vejo muita vantagem nisso, né? Você poderia pensar assim, não vejo muita vantagem, simplesmente trocar um número pelo outro para passar uma ideia. Ok, nesse caso, onde você tem um transformador e você sabe a potência nominal dele, né, você acabou decorando, porque um só é fácil decorar. Nesse caso é bem fácil. Agora imagine que você tenha, sei lá, no sistema da EDP aí, milhares de transformadores. E infelizmente, nem todos são padronizados com a mesma potência. Então a gente vai ter talvez um de 115, um de 150, o de 100, o de 75, o de 125. Você vai ter alguns valores aí, né, ligeiramente diferentes. E aí, 75 kVA num transformador de 100 kVA, você faz a conta também já de cabeça. 0,75 PU, beleza. Mas talvez 75 kVA em um transformador de 115 não seja tão direto essa relação num transformador de 125, num transformador de 85. Então, principalmente quando o seu sistema começa a ter vários equipamentos com vários valores diferentes. O que percebeu-se, à medida que o sistema foi crescendo, esse problema ele se tornou marcante, porque os operadores, as pessoas que lidavam, que trabalhavam com esses transformadores, com esses valores, elas começaram a ficar um pouco perdidas e terem perdido a noção do que significava realmente esses valores. Percebe? Eu vou tentar exemplificar com outra situação, talvez isso fique mais claro para você. Todo mundo sabe que o valor padronizado de tensão é 127 volts, né, numa residência monofásica. Aí. Então, o que eu acabo decorando esse valor, e como esse é um valor padrão, a gente, se você pegar um relatório ou um medidor, por exemplo, operando numa subestação marcando 80 volts, você de cara vai saber que aquele valor está errado. Desculpa, o valor indicado pode não estar errado, né? Pode estar correto, mas você de cara vai saber que aquilo ali existe um problema, existe uma operação fora do padrão, fora da conformidade, ou seja, aquela tensão está muito baixa, tem alguma coisa errada acontecendo. Da mesma forma que se você receber um relatório, receber uma indicação, uma leitura, olhar no instrumento lá e estiver marcando 150 volts, você vai saber que tem alguma coisa esquisita também. Alguma coisa aí que tem que ser corrigida. Perfeito? Agora, então por que isso acontece? Porque a gente já tem meio que decorado o valor padrão de tensão de operação. 127 e não tem muito o que fugir. Agora, quando você tem uma indicação, por exemplo, de corrente, imagina que você chega na frente de um amperímetro, de uma subestação, e ele está marcando 80 amperes. O que significa isso? É problema? Não sei. Eu não sei qual é o valor nominal daquele equipamento, daquele ramal, daquela linha, né, daquele poste, daquele transformador. Eu não sei. Da mesma forma que se eu encontrar 150 amperes, também não sei se tá certo, se está errado, se está ok, se não está. Percebe? Agora, se você chega lá e encontra uma indicação de 0,9 PU,
você fica tranquilo, 0,9 PU está ok. Por quê? Porque você sabe que significa que tem 90% da capacidade de corrente, ou seja, está beleza. Agora, se você chega lá e encontra 1,5 PU de corrente, aí, independente do sistema, eu posso estar olhando para o painel de Itaipu, como eu posso estar olhando para o painel da Rua da Consolação do bairro Barcelona aqui. Não importa que equipamento, que sistema que eu tô trabalhando. 1,5 PU é problemático aqui na China, no Japão, lá em Itaipu, em qualquer lugar. 1,5 PU significa que tem 50% de sobrecarga de corrente no sistema e isso é inadmissível. Beleza? Deu para clarear um pouquinho? Então, seguindo aqui, ó. No sistema PU, todas as quantidades envolvidas são expressas como frações decimais de valores de base convenientemente escolhidos. Então, de novo, no sistema PU, todas as quantidades envolvidas são expressas como frações decimais dos valores de base convenientemente escolhidos. Que frações decimais? Bom, é um número, o valor por unidade é um número adimensional que ele é escolhido com relação Pessoal, desculpa aí, tive uma interrupção aqui. A pessoa chegou aqui na sala. Voltando então. Onde estávamos? Ok. No valor por unidade, que é um número adimensional, ou seja, não deve ter unidade. Por quê? Porque observa aqui do lado direito aqui, eu tenho uma razão, né, de divisão, onde eu tenho um valor real da grandeza dividido pelo valor de base da grandeza. Ou seja, é a mesma unidade, né? A unidade em cima, no numerador e no denominador, elas vão acabar se cancelando. Então, o resultado é um valor adimensional. Ok, sabendo disso, analisemos agora a equação aqui. Então, eu vou pegar o valor real, que é o valor que você quer converter para PU, e você vai dividir pelo valor de base. Quem é essa base? Eu já falei um pouco antes, né, que essa base ela é escolhida convenientemente como sendo os valores nominais do sistema. Então, a gente acaba buscando escolher essa base como sendo os valores nominais do sistema, para que tenha alguns benefícios que vão ficar claros aí à medida que a gente for trabalhando. Beleza? Então, por enquanto, vocês aceitem isso aí, goela abaixo, que o valor escolhido como base é o valor nominal da grandeza. E aí o valor por PU, então, vai ser o valor pretendido, que você quer descobrir o valor PU, dividido por essa base. Vantagens em se usar o sistema PU. Então, vantagem número 1. Os parâmetros do sistema elétrico ficam contidos dentro de uma estreita faixa de valores. Simplificação de cálculos e rápida correção de erros. Imagina que a gente pegue o modelo de um transformador de potência, por exemplo. Vocês já trabalharam em alguns exemplos aí, vocês viram que tem valores lá que são bem díspares, né? São bem diferentes, ordens de grandeza diferentes. Então a gente tem, por exemplo, a resistência série equivalente e a reatância série equivalente da ordem de 1000 ohms em um transformador de grande porte, 1000 ohms, e a resistência de perdas no núcleo e a reatância de magnetização de um núcleo transformador da ordem de quilo-ohms, podendo chegar à ordem de quilo-ohms. Então você tem uma diferença trabalhando em mili, 0,001 até 1000, 2000, 3000, 100 mil ohms.
Então, isso só falando de impedância de transformador. Agora imagine, né, quando a gente começa a misturar impedância, corrente, que podem ser centenas de ampere, milhares de ampere, aí a gente vai para potência, que aí já está na casa dos quiloampere, dos kilovolt ampere, né, dos kVA, dos mega-VA, falando também de tensão, kilovolt, megavolt, ou seja, a gente fica com uma faixa muito grande de números. Os cálculos do sistema elétrico, como eu já falei para vocês, o sistema elétrico ele é todo interligado, né? Então, existe um operador do sistema que fica fazendo os cálculos em tempo real, sabendo o que está acontecendo no país inteiro. Isso uma grande planilha que está rodando, é um software que está rodando, de forma que ele faz o cálculo em tempo real da estabilidade, a análise da estabilidade do sistema. E ele sabe que você pode entrar com uma fonte, né, que seria uma usina hidrelétrica, sair com uma fonte, entrar com uma grande carga, sair com uma grande carga, uma linha de transmissão, uma cidade, um estado inteiro. Então ele fica analisando isso em tempo real para saber se o sistema se mantém estável e pode ser operado. Bom, essa grande planilha, né, essa planilha gigante, ela opera resolvendo sistemas matriciais. Então, sistemas N por N variáveis. Fica resolvendo esses sistemas aí o tempo todo. E vocês sabem que se uma matriz tem uma grande faixa de valores entre os seus elementos, você começa a ter problemas numéricos, problemas de convergência dos cálculos numéricos, problemas, inclusive, de escalonamento das matrizes. Então, isso aí é um problema que tem que ser evitado, esse range muito grande dos valores. Então, uma forma de se contornar isso daí, de facilitar as contas, facilitar os cálculos, é trabalhar com valores PU, porque você acaba mantendo-os contidos numa faixa menor. Né? Na hora que você divide pela base, a gente acaba restringindo esse universo aí de possibilidades. Beleza, então essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem, torna-se desnecessário se referir os valores entre um lado e o outro de um transformador. Ou seja, isso aí é uma vantagem que, um monte de gente deixa passar. Então, assim, por que eu gosto de trabalhar com PU em transformador? Porque o primário e o secundário ficam com os mesmos valores, você não precisa refletir mais. Então, uma corrente de 1 PU no secundário vai ser uma corrente de 1 PU no primário. Uma tensão de 1 PU no secundário vai ser uma tensão de 1 PU no primário. Numericamente, elas passam a ser iguais. Percebe? Se eu tenho meio PU de corrente, significa que eu tenho a metade da corrente nominal do secundário. Meio PU de corrente do primário, do secundário, vai ser meio PU de corrente do primário. Ou seja, a metade da nominal do secundário vai ser a metade da nominal do primário. Consegue perceber isso aí? Uma vez que tensão e corrente se mantêm iguais, a impedância também vai se manter igual. Então, aquele negócio de referir a impedância do primário para o secundário, no sistema PU acaba, gente. Acaba. Então, uma impedância de 0,02 PU no secundário vai ser 0,02 PU no primário também. Ou seja, você acaba com uma fonte comum de erro, que é a questão de esquecer de referir do primário para o secundário e vice-versa. Misturar tudo isso aí acaba dando uma salada. E agora a gente vai falar assim, um pouquinho do passo a passo, dos métodos, né? No método de como você trabalha com o sistema PU. Então, algumas regrinhas aí. Para estabelecer os valores em PU de um sistema elétrico, é necessário escolher 2 valores entre as 4 grandezas: tensão, corrente, impedância e potência. Então, dentre essas 4, eu escolho 2 valores para definir uma base.
Usando as relações provindas da teoria de circuitos elétricos, se define as outras duas grandezas básicas. Que relações são essas? São as relações da lei de Ohm. Então, por exemplo, se você definiu tensão e corrente, impedância e potência são definidas também através da lei de Ohm. A terceira regrinha prática. Aconselha-se, isso aqui agora já não é obrigatório, mas é aconselhável, é recomendável, escolher as grandezas de tensão e potência de base, e daí encontrar as grandezas de corrente e impedância de base. Por que escolher as grandezas de tensão e potência de base? Porque são os valores que são comumente fornecidos. Então, todo transformador que você for trabalhar, já observaram nos problemas, por exemplo, nos exercícios que a gente passa? Dificilmente você pega um transformador que você não sabe a tensão nominal dele. Então, tensão do transformador é um valor que é informado. Pode até não ser informada a corrente, mandar você calcular a corrente, mas a tensão, na maioria das vezes, é informada. E a potência também. Certo? Então, o sistema elétrico, geralmente ele é definido por tensão e potência. As outras grandezas, elas são derivadas, elas são calculadas. Você obtém-as indiretamente. Ok? Então, uma vez definido a S de base, né, a potência de base, e V de base, a tensão de base, você obtém o I de base aí pela relação lei de Ohm, aqui, então chego na corrente. Ou eu consigo obter também o Z de base, elevando a tensão ao quadrado e dividindo pela potência. Tá? Então, por enquanto, né, a gente está trabalhando aqui, define-se S de base, V de base e chegando na corrente e na impedância. Por enquanto, a gente está trabalhando no sistema por unidade monofásico, ok? Na aula de hoje a gente vai manter em monofásico. Na próxima segunda eu vou falar do trifásico, mas por enquanto monofásico. Observações. O valor de S de base deve ser o mesmo para todo o sistema elétrico. Então, isso aqui eu defino uma potência de básica única. A potência de básica ela é única para todo o sistema. Ah, Flávio, se eu tiver 3 transformadores, um gerador, uma linha de transmissão, carga e uma salada de várias potências diferentes, escolhe uma. Escolhe uma, geralmente a maior. Escolhe a maior e as outras calcula em função daquela que você escolheu. Define uma, é a sua referência, seu padrão. Beleza? E com relação à tensão, você deve escolher o valor da tensão de base para cada lado do transformador, obedecendo a relação de espiras. Então, com relação à tensão, é diferente. Eu vou definir uma tensão para cada lado do transformador. Ou seja, eu defino uma tensão de base no primário, vai ser a tensão nominal do primário. No secundário, vai ser a tensão nominal do secundário. Se tiver um outro transformador, vai ser a tensão nominal desse outro lado do transformador, e assim por diante. Todos os transformadores que tiverem na jogada, você vai ter que definir tensões para cada lado. Beleza? Agora aqui, ó, um exercíciozinho tranquilo para você demonstrar que o valor da impedância de base é o mesmo para ambos os lados do transformador. Então, olha só, prove que o valor da impedância base é o mesmo para ambos os lados do transformador. Como é que você vai fazer aí? Você vai pegar a tensão, vai definir uma potência, a partir dessa potência, você vai
escolher a tensão nominal de cada lado do transformador e vai calcular a Z de base para cada lado. Então você vai ter uma Z de base no primário e uma Z de base no secundário. Perfeito? Então acompanha comigo aqui. Se você tem a mesma potência de base e uma tensão no primário diferente de uma tensão do secundário, você vai ter uma Z de base no primário diferente da Z de base do secundário. Ok? Então, na verdade aqui, esse exercício é para provar que o valor de impedância base não é o mesmo para ambos os lados do tráfego. O valor da impedância base não é o mesmo. Então você consegue demonstrar isso, porque o que acontece é isso. Ok? Agora, na verdade o que eu queria escrever aqui, acabei escrevendo errado, né? É para que você prove que o valor em PU da impedância é o mesmo em ambos os lados do tráfego. O valor em PU. E aí você consegue, então, fazer essa demonstração aí. Então deixe anotado aí esse exercício que vocês vão me entregar no final da aula. Na verdade, essa demonstração e o próximo exercício que eu vou passar. Então anote aí, ó. Então não é o que está escrito aí que a gente acabou analisando aqui agora não, tá? Então o que você vai me provar é o seguinte, anota aí, ó. Prove que o valor da impedância em PU é o mesmo para ambos os lados do tráfego. Anotaram aí? Prove que o valor da impedância em PU é o mesmo para ambos os lados do tráfego. Beleza, então deixa anotadinho aí seu caderno e vamos passar vamos tocar em frente. Isso aí é um dos exercícios que você vai me entregar. Você vai me entregar 2 hoje. Agora eu vou falar um pouquinho do passo a passo para você resolver um sistema em PU. Primeira coisa, então, escolha uma potência de base para o sistema e uma tensão de base em algum ponto do circuito. Então, se você está trabalhando no secundário, você vai pegar a tensão nominal do secundário e a potência que vai ser a única. Potência única, a tensão é que você vai ter que analisar de que lado do transformador que você está. Então, você escolheu a potência e a tensão. Converta todas as grandezas para PU, levando em conta a potência de base e a tensão de base que se transforma de acordo com a relação de espiras dos transformadores do sistema. Então, eu vou passar tudo para PU. Depois eu vou realizar os cálculos necessários normalmente, considerando os valores em PU. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu vou reescrever o meu sistema, só que ao invés de colocar lá tensão 220, eu vou colocar tensão 1 PU. Potência 150. Se o transformador for de 75, eu vou botar potência meio PU. Corrente tantos PU, impedância tantos PU. Então eu vou trabalhar com todas as grandezas em PU. É isso que eu vou. E aí eu vou realizar os cálculos necessários lá, calcular tensão, corrente, queda de tensão, potência, fator de potência, regulação, rendimento, trabalhar com tudo com os valores em PU. E no final eu vou converter as grandezas de volta para as unidades reais, multiplicando os valores PU que eu obtive pelos valores de base correspondentes. Então, como passo final, eu pego e volto os valores que estavam em PU para os valores originais. Beleza? Ok. Então, agora, a gente chegou ao final da parte teórica e eu vou passar para vocês um exercício que vocês terão que resolver no caderno. Depois você vai tirar uma foto da sua solução e vai mandar para o meu e-mail, conforme eu pedi, né?
para quem não anotou, vou falar de novo, meu e-mail é flaviobbs, tudo junto, em minúsculo, Flávio Bola, B de bola de novo, 2 Bs e S de sapo. Então, flaviobbs@gmail.com. flaviobbs@gmail.com. Vocês vão mandar para esse e-mail. Então, esse exercício e a presença nessa aula aqui, que vai ser registrado através do login que você fez com seu nome e e-mail. Todos que se logaram e assistiram, eu tenho o registro aí de quanto tempo também ficou logado. Então, todos que assistiram a aula por um tempo suficiente aí e que me mandarem esse exercício, receberam a presença. Na verdade, por assistir a aula, vocês receberam a presença e esse exercício aqui a gente vai considerar aí como uma avaliaçãozinha aí, um ponto bônus aí por participação, beleza? Mas tem que entregar até a meia-noite de hoje, tem que entregar hoje ainda. Ok, então anotem aí, tá? Vocês vão ter mais tempo para fazer, então anotem o exercício que está proposto aí, enquanto eu vou explicando. Acredito que já tenha dado tempo, né? Todo mundo anotar. A gente tem, então, um transformador aí com seu modelo L. Na verdade, modelo L não, ele está com o modelo completo, né? Transformador com modelo completo. E modelo T, na hora que eu refleti ali a parte do lado de alta, para o primário, modelo T. E ele está com os valores em ohms. Então eu tenho aqui 3,75 ohms no secundário. Na hora que isso ficar refletido para o primário, vai ficar diferente. E aqui 0,76, 0,04, 114 ohms. Eu tenho então isso aqui, o transformador com os seus valores, os seus parâmetros em ohms e alguns no primário e outros no secundário. Esse transformador é de 100 MVA e tem tensões nominais 7,99 kV e 79,7 kV. Esse transformador aqui, então, é pedido para que se obtenha um circuito equivalente em PU, utilizando as especificações do próprio transformador como base. Então, que especificações são essas? 100 MVA e 7,99 para os valores do primário e 100 MVA e 79,7 kV para os valores do secundário. Beleza? Então, vocês vão resolver e vão obter o mesmo circuito. Eu quero que vocês obtenham o mesmo circuito, só que com valores em PU. O mesmo circuito com valores em PU. E isso seria a letra A. E a letra B seria que você pegue esses valores aqui do secundário e reflita para o primário e me escreva o modelo T do transformador, já todo referido ao primário. Beleza? Então, letra A, só calcular os valores em PU, e letra B, referir tudo ao primário ainda em PU, colocando tudo em PU. Beleza? Ah, gente, tem mais um exercício aqui então. Aquele ali vai ficar bem simples. Na verdade, para que... Vou acabar fazendo o seguinte, apresentando aí a chave de solução aí para vocês, porque esse aqui não é o exercício que eu quero deixar para vocês como tarefa. Esse aqui é um exercício meio exemplo, né? Então, anotem aí isso aqui, e eu quero que vocês anotem, mas que vocês resolvam, tá? Vocês têm que chegar nesses valores aqui. Tem que chegar nesses valores. E aí a grande sacada é o seguinte, quando eu pedir para vocês refletirem para cá, observe aqui, ó, observa, ó, relação de transformação 1 para 1. 1 para 1. Por que ficou 1 para 1? Porque se eu tenho
7,99 como tensão de base no primário, na hora que eu divido 7,99 por 7,99, ele fica 1. E 79,7 passa a ser a minha base do secundário. E 79,7 kV dividido pela base 79,7 vai dar 1 também. Ou seja, eu passo a ter um transformador ideal de 1 para 1. Transformador ideal de 1 para 1, na hora que eu reflito isso aqui para lá, eu multiplico por quê? Pela relação de transformação ao quadrado. Eu multiplico por 1 ao quadrado. Só que 1 ao quadrado não altera em nada. E aí a gente então vai ter esse valor em PU, exatamente o mesmo valor aqui, e esse também aqui. Então, 0,0591 PU vai aparecer aqui, 0,0013 PU vai aparecer aqui também, sem ter que fazer conta, sem modificação nenhuma. Beleza? Então, isso aí fica como exemplo. E aí, agora sim, agora o que eu quero que vocês anotem e que vocês vão me entregar é esse exercício aqui. Esse aqui. A corrente de excitação medida no lado de baixa tensão de um transformador de 50 kVA, de 2.400 para 240, é 5,41 A. Sua impedância equivalente referida ao lado de alta tensão é 1,42 mais J 1,82 ohms. Usando a especificação nominal do transformador como base, o que é a especificação nominal? 50 kVA de potência, 2.400 volts no primário, 240 volts no secundário. Usando a especificação nominal do transformador como base, expresse no sistema PU e nos lados de alta e baixa tensão o valor da corrente de excitação. Então, eu quero saber essa corrente aqui em PU. Esse aqui é medido no lado de baixa. Eu quero saber o valor em PU no lado de alta. Também é a letra A, a corrente de excitação em PU. E eu quero saber a impedância equivalente do transformador nos lados de alta e baixa em PU. Beleza? Então, anotem esse exercício aí e vocês vão me entregar. Então, vocês vão me entregar a resolução desse exercício aqui, a resolução daquele exercício que eu pedi de demonstração, de prova, que vocês têm anotado aí, e a resolução desse que eu pedi para vocês anotarem aqui também, ó, desse exercício que era só calcular e que já tem a solução. Eu quero que vocês me mostrem as contas, né? A forma como se chega em cada um dos valores. Então, esse aqui vocês têm a solução, esse aqui eu não vou deixar a solução, eu quero que vocês pensem aí um pouquinho, quebrem a cabeça. Eu vou deixar essa tela aí uns 2 minutinhos, para todo mundo poder anotar e não se confundir com os valores, enquanto eu vou finalizando a aula, né, e me despedindo. Então, só para lembrar, vocês vão me entregar isso aí hoje, até meia-noite, me mandar. Eu vou registrar a presença pelo login que vocês fizeram na aula de hoje. Eu espero que a aula de hoje tenha sido interessante. Falando nisso, me dá um feedback aí pelo chat, me dá um feedback, só respondendo aí o que vocês acharam da aula, nesse formato, se rolou, se vale a pena, né, investir nesse tipo de sistema, ou se né, foi fracasso, foi fail e a gente então não repete mais, ok? Deixa esse feedback para mim aí e comece a trabalhar no exercício, e é isso daí. Boa noite aí para todo mundo, finalzinho de noite aí, boa noite, bom final de semana. Segunda-feira a gente se vê e a gente troca aí uma ideia pessoalmente, beleza? Um abração aí, até mais.